Bom dia pessoal, aqui é o João Vitor e eu vou estar explicando para vocês sobre a nossa implementação do algoritmo KNN. A gente começa fazendo uma classe. Aqui dentro da docstring eu coloquei um pseudo-algoritmo até para guiar a gente no restante da nossa implementação. Então na inicialização a gente prepara um conjunto de dados de entrada e saída, nós informamos o valor de k. Daí, para cada nova amostra, nós fazemos o cálculo da distância para todas as amostras, determinamos o conjunto das k distâncias mais próximas, daí o rótulo com mais representantes no conjunto dos k vizinhos será o escolhido. Por fim, a gente retorna o conjunto de rótulos de classificação. Aqui a gente começa com o nosso método construtor, no qual informamos o valor de k. Por default, ele tem o valor 3. Daí, por conta do KNN ser um método de aprendizagem baseado em instâncias, ele não tem uma etapa de treinamento propriamente dita. A etapa de aprendizagem consiste somente em armazenar os exemplos de treinamento dentro da memória. Então a gente pega o conjunto de base de dados, e armazena dentro dessa variável interna aqui. E faz isso tanto para as variáveis de feature quanto para as variáveis de classe. Toda a computação do KNN está na etapa de predição. Um conjunto de instâncias similares são buscadas na memória e utilizadas para classificar a nova instância. A gente tem para cada nova instância, que é o x, para cada nova amostra, a gente executa a predição para toda amostra dentro do conjunto de features, né? Dentro do conjunto maior da base de dados. Esse método aqui, _predict, ele é mais para organização de código. Toda a execução dele a gente chama de método auxiliar, é muito comum na programação em geral. Bem, então voltamos aqui ao pseudocódigo. A gente computa a distância de x com relação a todas as amostras de treinamento. Então, dentro dessa variável de distâncias vai ter uma lista com a distância euclidiana da amostra nova com relação a todas as amostras de treinamento para todas as instâncias. Beleza, temos a lista de distâncias. Daí agora a gente tem que determinar o conjunto das k distâncias mais próximas. Como a gente faz isso? Em Python a gente pode fazer o slice para poder pegar as 3 primeiras instâncias, né? Mas só que como a gente pode fazer isso de forma a implementar de fato, né? A gente usa um método aqui do NumPy que se chama argsort. Ele retorna os índices que ordenariam um array. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona aqui. Imagine que a gente tem esse array aqui não ordenado. A gente quer ordenar ele. Mas quais índices ordenariam esse array? Vocês podem ver aqui que o menor elemento da lista, o 1, está no índice 1, né? Lembrando que em Python a contagem do índice começa em 0. Então, começa aqui índice 1. Qual é o segundo menor elemento da lista? O número 2. Ele está no índice 0, 1, 2, 3. Beleza. Colocamos aqui dentro desse novo array. O 5, ele é o maior elemento da lista, ele é o último, está no índice... Só que ele está no índice 2, 0, 1, 2. Então, o 2 vem para cá. Por fim, a gente tem o elemento 5, que é o último elemento da lista, né? Então, ele está no índice 0, 1, 2. Então, o 5 vem para cá, o índice 2 vem para cá. Então, 1, 3, 0 e 2 são os índices que ordenariam um array.
E daí, para a gente conseguir o conjunto das caixas de distâncias mais próximas, né? A gente usa esses índices para cada um para cada um dos casos que estão armazenados nesse K índice. Daí a gente retorna os três primeiros, o conjunto das três primeiras instâncias mais próximas. Né? Por fim, o rótulo com mais representantes no conjunto dos casos vizinhos será o escolhido. A gente usou esse método aqui, counter. A gente usa essa instância de counter que está dentro do conjunto de rótulos mais próximos, né? E a gente quer o mais comum. A gente pode especificar quantos nós quisermos aqui, mas nesse caso a gente só quer o elemento mais comum mesmo, então a gente coloca aqui o número 1. A gente armazena esse rótulo mais comum. Só que o counter ele retorna uma lista de tuplas. Então por isso como a gente quer o elemento mais comum, a gente tem que ter esse primeiro zero com referência, que é referente a essa tupla aqui, e esse segundo zero referente ao elemento em si. A gente retorna isso, voltamos para o método predict mesmo. A gente vai preencher essa lista aqui com todos os rótulos que foram preditos por toda essa computação aqui. Daí temos uma lista. Por fim, a gente retorna um array com todos os rótulos preditos. Vou testar aqui para vocês verem alguns plots e resultados interessantes. Vocês podem ver aqui que a acurácia do nosso KNN é igual ao KNN do scikit-learn usando k igual a 5. E aqui são plots que vocês podem ver que são a mesma, que estão aqui as mesmas dimensões, né? O pedal length e o pedal width, mesma coisa. Só que aqui é só um scatter plot antes do código ser executado para mostrar para vocês como é que está a distribuição aqui das flores, né? Cada uma desses agrupamentos aqui é uma flor diferente. E aqui a gente chama do plot das fronteiras de complexidade. O que significa isso? Cada uma dessas fronteiras aqui foi o algoritmo que deu pra gente. Nesse caso aqui o k é igual a 5. O que acontece quando a gente aumenta o k? Essas fronteiras elas vão ficando mais suaves. Só que isso tem um limite, eu vou mostrar para vocês agora. A pergunta que a gente tem que fazer é o que acontece quando o k ele é igual ao número de instâncias. Essa base de dados, o k é igual a 150. Então eu coloquei aqui que o k como sendo igual a 150. Já dei um spoiler aqui para vocês, né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que as fronteiras sumiram. Ele generalizou dizendo que aquele rótulo que possui mais dados, ele generalizou como sendo toda a base de dados. Então esse é um problema do KNN, que o K, o ideal é que ele seja pequeno, né? Tem alguns métodos de otimização do K, como por exemplo o elbow curve, né? O chamada curva de cotovelo, que a gente consegue pegar o K ótimo para nossa base de dados. Só que quando a gente coloca um K muito grande, ocorre esse problema, né? Ou seja, ele classificou toda a base de dados como sendo dessa flor azul. Isso está errado, né? Bem, é isso. Obrigado e até a próxima.